Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra do Senhor para nós hoje se encontra no livro de Esther, no capítulo 4. A partir do versículo 13 diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. O que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? A palavra do Senhor está nos dizendo que Deus tem propósito para a vida de todos nós. Nós fomos chamados para um propósito. E no momento que chega o propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós temos a liberdade de dizer não. Assim como temos a liberdade de dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, hoje, o Senhor está nos mostrando, Ele tem propósito na vida de todas as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Não estão dispostas a obedecer a Deus. E a tua desobediência tem consequências não só para você, mas para aqueles que são mais próximos a você e até para os teus familiares. Então, cuidado quando Deus te chamar, se você vai dizer: Eis-me aqui, Senhor, ou você vai dizer: Não, Senhor, eu não tenho tempo. Chama outra pessoa, porque há um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. A tua salvação, ainda que esteja garantida por você, Deus coloca nas suas mãos muitas outras almas. É por isso que a Bíblia diz que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele vai dizer: Mostra-me as tuas mãos. E se ela estiver manchada de sangue, não será com o seu, mas as almas que você se recusou a cumprir o propósito de Deus em ir buscá-las. Então a palavra do Senhor está dizendo: se você não fizer, outro vai fazer. Porque de outro lado o Senhor vai trazer o socorro. Mas você não vai escapar das consequências. E as consequências, às vezes nós dizemos assim: eu pago o preço. Qual é o preço? Qual é o preço? Você sabe? Não diga eu pago o preço. Você não sabe qual é o preço. Porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que tudo no mundo. Cuidado. Cuidado quando você for pagar o preço. Lembre-se, as almas são preciosas. O próprio Cristo deu a vida por cada uma delas. Nós não podemos abrir mão de nenhuma delas. Aqui Esther, depois de ouvir do tio dela, Mardoqueu, que se ela não fizesse, ela não escaparia. Mesmo estando na casa do rei, mesmo tendo todos os privilégios, se viesse o decreto que os judeus tinham que ser mortos, ela era judia e ela seria morta, ainda sendo a rainha. Porque o decreto diria todos os judeus. Então Esther, para estar na presença do rei, a pena também era de morte para quem fosse na presença do rei sem ser chamado. E ela disse: eu sendo rainha, faz 30 dias que não sou levada à presença dele. Mas fale para todos os judeus, decrete um jejum de 3 dias. E eu também jejuarei com as minhas moças. E então irei à presença do rei. E se perecer, perecerei. Ainda que você pereça dentro do propósito, é lucro, é ganho. É a vida eterna com Cristo. Mas quando você for fazer algo que está além das tuas forças, Esther deu a receita: jejum e oração. Se você jejuar e orar, não é você quem vai fazer. Deus vai adiante de você. E quando Esther se colocou na presença do rei, o rei levantou o seu cetro para ela. E ela pôde se achegar
e dar ao rei as suas petições. E ela teve vitória, assim como todos os judeus. Porque jejuaram e oraram. Consagração, vida consagrada a Deus, é o segredo para vencer. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.